a verdade é que nós, se não tivermos cuidado, nós ficamos longe de Deus. E o ficar longe de Deus, às vezes a gente pensa, não, mas eu estou na igreja, então se nós vamos simplificar as coisas, a igreja é somente a casa de Deus. É necessário que Deus esteja dentro do teu coração, porque fora do teu coração já está longe. Da mesma forma que a palavra também diz que o pecado jaz à porta, ou à tua porta, ou na nossa carne, da mesma forma, se Deus não estiver dentro do nosso coração, guiando todas as nossas direções, Ele já está longe. Não é, por exemplo, quem está aqui que é do Brasil e dizer, eu estou longe do Brasil. É verdade, está mesmo longe. De avião são 9 horas para aí, se for de barco são 15 dias e a pé eu nem sei quanto tempo é que demora a chegar lá. Não é essa distância. Eu falo da distância das tuas decisões não serem tomadas de acordo com a vontade de Deus. Porque a minha decisão às vezes é muito própria. Eu chego para mim e digo, não, eu sei que é assim. O melhor para mim é desta forma. Porque nós estamos a decidir sobre o próprio momento em que nós vivemos. Vocês reparem numa coisa, já que estamos a falar de Portugal e Brasil, quantos brasileiros nós conhecemos que chegaram aqui cheios de esperança e dizer foi a melhor decisão da minha vida e agora é que eu vou conseguir vencer, e 15 dias depois, não, eu vou embora porque isto foi um engano meu, não é o melhor caminho para mim. Não é que a pessoa seja errada. A questão é que na altura em que tomou aquela decisão, aos seus próprios olhos era a melhor decisão. Quantas vezes nós tomamos uma decisão e dizemos assim, porquê que eu fiz aquilo? Porque naquela altura era a melhor decisão humanamente tomando. Porque as circunstâncias que rodeiam-nos, nós tomamos mediante aquilo que nós vimos e sentimos e às vezes entramos por um caminho que vai ter muita pedra para arrancar, para desviar, e a gente tem que lutar constantemente. Mas quando Deus está dentro do nosso coração, Ele vai nos dando pistas ou chamando alguém e vai dizendo, esse caminho é duro. Não é que não seja reversível, mas olha que vai trazer suor. E voltando ao tema Portugal-Brasil, há uns casais que nós conhecemos que estão em França. Eles são felizes, mas trabalham muito, muito, e são brasileiros. Trabalham muito, muito e trabalham com rodeo. Eu achava que em França não tinha isso, mas tem, aquilo é mesmo profissional. E eles, ao fazerem aquilo, eles fazem aquilo que mais amam, mas estão extremamente afastados da família e tentam fazer aquele trabalho para colocar a sua família numa posição melhor e para poderem no Brasil constituir o seu sonho que tem a ver com o rodeo. E eu fico a perguntar assim, poxa, mas eles vão levar tanto tempo para atingir o objetivo deles, mas é a melhor decisão que eles tomaram. E quando eles encontram alguém do seu próprio país ou que os visitam, eles dizem, foi tão bom você estar aqui connosco porque nos fez lembrar os tempos em que nós estávamos com a nossa família, porque aqui a língua é muito diferente, os costumes são muito diferentes e a gente faltava-nos esse bocadinho de estarmos próximos uns dos outros. É a dificuldade, às vezes, da decisão. Não estou a dizer que eles decidiram sem Deus ou com Deus, eu não sei, mas muitas vezes as dificuldades das nossas decisões, se forem próprias, vai ter essas pedrinhas para arrancar do caminho. E o estar longe de Deus, a gente pode disparar para muitos sítios. E a minha dificuldade hoje, a tentar-vos trazer essa palavra, é muitas. Primeiro, porque eu vou estar a falar de algo que está baseado naquilo que outra pessoa sentiu da parte de Deus. É um risco tremendo, porque para já eu nunca vou falar aquilo que a irmã Mara, nesse caso, pensa que eu vou falar, porque foi-lhe transmitido por Deus uma mensagem da qual eu entendi e vou transmiti-la da minha forma. Então nunca consegue ser igual. Mas o risco também é tremendo porque 50% do que eu estou a falar ou estou a direcionar também me foi passado por uma inspiração que eu estou também a aproveitar. Eu sei que é tudo muito confuso, mas vamos lá. Vamos para Gênesis 2. E eu gosto muito de Gênesis porque muitos dos nossos problemas, se nós estivermos sozinhos e não tivermos a quem recorrer, embora com computador e com telemóveis, a gente pode ligar e pode buscar tanta coisa, mas Gênesis é o início. Então se é o início, vai lá estar muita coisa importante onde posso eventualmente errar, porque é que as coisas acontecem mal e eu nem sequer sabia porque é que elas aconteciam. E em Gênesis diz também aquilo por qual Deus nos escolheu ou nos vocacionou e que a partir dali, do início,
nós vamos alterando a nossa realidade, ou vamos alterando a nossa vida, ou a própria história da humanidade vai sendo alterada conforme a decisão do homem. Há um ditador qualquer que já morreu, graças a Deus, em que dizia que a única forma de acabarmos com os problemas é acabarmos com os homens. Porque ele dizia que onde há homens há problemas, quando não há problemas não há homens. Quando não há homens eu estou a falar em questão humanidade, não homem ou mulher. Porque ele achava na cabeça dele que a única forma de resolver todos os problemas era exterminar os homens. De uma certa forma ele até tem uma certa razão. E isto para vos dizer o quê? Porque cada um de nós, individualmente, eu não estou a falar como família, toma as suas direções, as suas escolhas e depois, muitas vezes sem saber, afeta outras pessoas. E quando nós afetamos, quando eu afeto alguém, eu passo a ser um problema. E quando eu passo a ser um problema, do outro lado passa a haver uma forma de prejudicar ou de haver justiça sobre o problema que eu causei. E nós nesse pequenininho momento a gente já começa a criar ódio, luta, desigualdade, e a nossa mente nos coloca longe de Deus, porque o nosso objetivo é julgar. Tenho essa ideia em cabeça. Então Gênesis 2 diz assim, 2,14, né? 2, 14 a 17. Peço desculpa, 2,15. 15 a 17. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus fez Adão, nós todos falamos e já ouvimos sobre essa pregação, que Deus queria constituir, através dele, uma família que fosse a representação dele na terra. Há uma palavra em que diz que ele é como se fosse aquela pessoa que servia de modelo, protótipo, em que toda a gente seria igual a Adão, para constituir uma família, desde que fossem pessoas da forma como Deus a criou, não somente na forma correta, mas transportando de tal forma uma luz, transportando de tal forma a cobertura de Deus espiritual, que podemos falar que até que seja Jesus Cristo, o Espírito Santo, o que tu achas e entendes na tua fé. Mas algo que transportava Adão e Eva, que quando eles andavam pelo paraíso ou pela terra, toda a criação, olhando para eles, viam Deus. Nós não podemos esquecer que quando o homem foi feito, ele não foi feito cheio de pecados e erros e maus pensamentos como nós. Foi feito de uma forma em que ele pudesse ser a representação de Deus na terra. E como Deus não é desocupado, porque nós achamos que Deus às vezes é desocupado, não faz nada, mas ele tem muito que fazer. Ele também deu 2 ou 3 coisas para o homem e para a mulher fazer. Vocês são capazes de enumerar? O que é que vocês acham? O que é que Deus disse ao homem para fazer? Como? Guardar o jardim. Mais? Não percebi. Desculpe. Eu não percebi, não. Peço desculpa. Não? Não? Ok. Sim, eu não meti dessa forma, mas entendi. Ou seja, o primeiro era guardar, teve uma ordem, não comer do fruto da árvore, mas existia também um outro trabalho que era lavrar. Nós achamos que, não, em Cristo a gente não tem nada para fazer. Não. Logo no início, quando o homem foi colocado no jardim, foi dito: vais ser a minha representação na terra, por onde tu andaste toda a gente vai ver a representação de Deus, mas olha, primeiro, guarda. Segundo, lavra a terra. Terceiro, existe um mandamento que não pode ser quebrado. Era muito simples, era só um. Depois passou para 10 e complicou tudo. Mas a ideia que Deus tinha para o homem, a primeira coisa era não estar longe de Deus através do guardar, porque havia alguma coisa lá que podia prejudicar. Nós hoje, existe a mesma coisa no mundo, nós podemos falar sobre ela, sobre Satanás, sobre o diabo, sobre os demónios, que verdadeiramente infernizam aqueles que estão afastados de Deus. E não podes dizer assim: não, eu não quero nada com religião, eu não quero nada com Deus. Não vais passar incómodo, nem livre, porque no fim vai existir um julgamento.
E isso eu quero que nós tenhamos isso na nossa mente. Não é o resultado daquilo que nós fazemos, é o resultado daquilo que não fizemos, que no fim vai dizer para onde nós vamos. O cristão não pode nunca tirar isso de mente, porque o nosso trabalho hoje, se nós formos buscar aqui esse trabalho, é fazer com que outros, como nós cantamos, vejam a glória de Cristo. É muito fácil cantar aqui e dizer que nós queremos. Eu apontei aqui. Que em meu coração Cristo seja o centro. É muito fácil dizer isso. Que em meu coração Cristo seja o centro. E depois, todo o meu ser mostre quem tu és. Isso é um trabalho duro de cumprir. E era desse tipo de trabalho que Deus estava a falar para Adão. Ou eu sou o centro, ou mostra que eu sou o centro na terra. Só que toda a gente conhece a história e o que aconteceu? Tu não precisas dele, tu és até melhor do que ele. E através da queda do homem começou todo o problema da humanidade. Todo o problema, tudo o que tu possas imaginar de guerra, injustiça, ódio, de busca de posição, de ganhar um lugar ao outro, todos esses problemas que a gente pode imaginar, começou quando o homem quis ser verdadeiramente Deus. O problema é que só há um Deus, não há de 200 ou 300 milhões de Deus, porque cada um de nós pode pensar que é um Deus. Não vai dar certo. Tem que haver uma regra, tem que haver um caminho, tem que haver uma posição onde a gente baixa a nossa cabeça, tire a nossa coroa e diga: Senhor, Tu és o meu Deus, e só há um Deus, que és Tu. E eu estou aqui para Te servir. Mas para que se faça justiça, para que a gente possa falar sobre se a pessoa está certa ou se a pessoa está errada, para que algum de vocês possa acusar-me dos meus erros, que são muitos, tem que haver uma regra, tem que haver uma vara, tem que haver um prumo. Não é porque tu queres ou porque eu quero, não é porque a maioria acha que, não é porque um determinado país ou religião ou Estado, sei lá, o que tu queres imaginar, diga: não, as coisas agora, para ser corretas, são assim. Não. Tem que haver uma regra em que diga: eu estou certo ou eu estou errado. Naquela regra. Era muito simples. Não comerás daquele fruto, daquela árvore. Porque o fruto daquela árvore traz o teu conhecimento, traz o conhecimento. Não é para tu... O homem já tinha toda a humanidade sendo dominada por ele. O homem já tinha tudo colocado de Deus, se transferiu a autoridade para ele próprio. Era necessário saber como é que as coisas acontecem? Nós hoje podemos dizer que sim. Porque muitas coisas que Deus ainda hoje faz, a nossa pergunta não é eu vou fazer, ou seja, a nossa questão não é como eu vou fazer, é porquê que eu tenho que fazer isso? A mesma dúvida que Adão e Eva tiveram no primeiro problema que encontraram na frente era: será que eu devo fazer isso para o meu bem? Deixa-me te dizer uma coisa: a dúvida destrói a fé. E a fé, a falta da fé, desagrada a Deus. Se no meu coração eu deixar que a dúvida cresça, eu vou perder a fé. E eu, ao perder a fé, vou ficar longe de Deus. Mas a culpa é da circunstância, do país, da vida, do meu trabalho, dos meus inimigos. É. Porque tu estás longe de Deus. Porque todas as minhas decisões que eu tomei foram longe de Deus. E vem pedras para tudo quanto é lado. Dentro de casa, no trabalho, na família. É problemas que nunca mais acabam. Porque eu estou longe de Deus. Porque eu quis ser Deus. Eu sei como é que eu vou fazer. E nós vimos isso, ligamos um pouquinho a televisão. Eu não sou contra ver televisão, não ver televisão, cada um faz o que entender, mas eu ligo um pouco, eu vejo filha mata mãe, marido ou mulher mata marido, marido mata mulher, filho mata o pai. De onde veio essa violência? Eu é que sei o que é que eu vou fazer com a riqueza do meu pai. Eu é que sei o que é que eu vou fazer com a riqueza da minha mãe. Eu é que sei os passos corretos para conseguir chegar a determinado sítio. Começa a existir ódio, começa a existir raiva,
E a decisão, em vez de ser guiada por Deus, passa a ser guiada... Eu nem sei como é que eu vou chamar, que é para não vos afetar muito a vossa forma de pensar, mas pronto, por demónios. Porque como eu comecei a dizer no início, vocês não pensem que estando em cima do muro, ou estando afastado de Deus, não, eu não quero nada com Deus, eu não quero nada com o inimigo, com o diabo, com os demónios, eu quero viver a minha vida calma, se possível uma praia, uma cabanazinha, bom tempo, nada de vento, nada de chuva. Sabe porquê que nós pensamos assim? Porque a estratégia, o marketing, a venda, é produzir na nossa mente uma coisa que praticamente é impossível para que a gente compre. Eu sou vendedor, eu sei o que é que eu estou a falar. Eu sei que quando chegam ao pé de mim e dizem, não fales disso, nem disso, nem disso, mas destaca isto. Que a pessoa vai querer chegar lá e não consegue. E depois compra. Quanto é que é? Se pagares em 10 vezes, tu consegues. E ele vai 10 meses ali a pagar uma coisa que chega no fim, não resultou. Então alguma coisa correu mal. O mundo coloca na nossa mente uma visão e nós abandonamos a visão de Deus, achando que estamos a andar no caminho bom e dizemos, não tenho tempo para fazer as coisas de Deus, porque quando eu cresci, quando eu nasci, quando me foi ensinado, e aquilo que eu vi, e hoje dá para ver muita coisa, a internet e a televisão mostra muita coisa rápido no momento. Eu ontem estava a ver um pouquinho de televisão sobre o que estava a acontecer no país inteiro. Dava até para escolher a cidade menos perigosa, daquelas que eles assinalaram que a tempestade ia levar tudo. Está tudo em direto, com quase que repórteres voavam, os chapéus a virar ao contrário, assim, para ali, para aquele lado está mal, para o outro lado está bom. A gente consegue saber tudo no momento. E as nossas decisões são sobre aquilo que vendem aos nossos olhos. Porque todas as nossas compras, elas entram aqui. Grande carro. Aquele que era bom. Porquê? Porque ele tem um sinalzinho antes de bater trava. E dá para vir marcha atrás e buzina, está perto. É ótimo. O problema é comprar. Não, mas se eu trabalhar durante 5 meses afincadamente, eu vou conseguir. 5 meses não, 5 anos. E durante 5 anos, já está a dizer assim, todas as coisas em que eu podia ter paz, sossego, boa vida, passeio, está no carro. Eu não consigo nem sair. Mas não foi um sonho. Foi guiado por Deus. Era capacidade tua ter. O meu carro é um Mercedes de último ano. Eu só não ando com ele porque eu não tenho dinheiro para pagar o selo de imposto. É caro. E se nós não ganharmos 5.000 euros para cima, não dá para sustentar o bichinho daquele. Uma Ferrari é mais fácil de vocês verem. Então a minha mente não precisa estar ali. Um Fiat Uno vai lá e fica pago no fim de uma semana. Mas existe aquilo que foi falado aqui para o Vilmar. Vocês ouviram o que é que o Vilmar falou? Existe paz. Existe sossego. Existe forma de dividir o pouco por muitos. Existe capacidade de acordar com felicidade. Sabem porquê? Porque os desejos estão no coração de Deus. Eu também peço a Deus para ter muito. E tenho muitos projetos. Mas na altura de arriscar, eu disse, Senhor, se isso me coloca em compromisso mais que um dia, ou 2, ou uma semana, ou um mês, eu já não sei se vale a pena. Vou juntar, ou vou ver o que é que isto vai dar. Porque há coisas na nossa vida, e estou a falar na área financeira, que nós temos que ser sábios a administrar e sábios a fazer. Eu não quero ensinar como é que vocês vão fazer. Eu só estou a dizer para vocês seguirem os conselhos de Deus. Porque se fizerem a vontade de Deus, vai tudo correr bem. Embora às vezes nem pareça. Que em meu coração Cristo seja o centro. Eu tive que escrever, que eu sou assim às vezes um pouquinho esquecido. E que todo o meu ser mostre quem tu és. Isso é a primeira parte daquilo que eu vos quero passar. Que Cristo é o mais importante hoje na nossa vida. E a forma de agradarmos a Cristo é aumentando a fé, porque foi Ele que fez a fé, é fazer bem aos outros, porque as boas obras agradam o coração de Deus, e mantendo a minha fé cada vez mais alta, eu agrado o Pai. Simples. Não precisamos de inventar muito. Daí para a frente, existe o nosso compromisso com a palavra,
existe a força de Deus na nossa vida que vai fazer milagre na vida dos outros, não é na minha. Deus usa-me, não é para fazer milagres na minha vida, é para fazer milagres na vida do outro. Porque quando a minha e a tua atitude resultam de uma boa salvação àquele que está perdido, a nossa alegria tem que ser a alegria de Deus. Nós cantamos isso também. Fazer a vontade de Deus não é para nós vivermos. Quando as pessoas dizem que as coisas do mundo não agradam a Deus, é para a gente não ficar longe de Deus. Deus não vai ficar chateado se tu comprares um avião. Desde que tenhas dinheiro para comprar e manter. E se Deus te deu, ser grato. Há muito cristão que tem um avião. Qual é o problema? É com ele. Eu não posso desenvolver inveja. Se ele tem, eu quero ter também. Se Deus deu, também vai dar para mim. Não. Usa o trabalho do Senhor. Olha o que ele falou para Adão. Adão, guarda o jardim. Há algo que pode ser um empecilho para a tua vida e que te pode desviar de mim. Guarda. E para não teres a cabeça pouco ocupada, porque a falta de trabalho dá muita desocupação no cérebro, na mente, ele disse outra coisa. Além de tu guardares, trabalha. Porque o fruto já é bom. Mas tem que arrancar as ervinhas, tem que cultivar a terra. É trabalho do campo mesmo. Não disse para trabalhar de outra forma, disse para trabalhar no campo mesmo. E em terceiro lugar, cumpre esse mandamento. Porque Ele é que é o Deus. Não era Adão que tinha que ser Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, não foi por Adão. E não há nada no mundo que seja superior a Deus. Nada. O inimigo, o diabo, o Satanás, deixa que te diga uma coisa que se calhar tu vais te espantar. Foi feito ou foi permitido por Deus. A sério, foi. Porque senão tinha que haver outro Deus para fazer. E não há dois deuses, só há um. Se ele existe, foi porque foi permitido ou criado por Deus, da forma que tu quiseres entender. Eu não me quero alongar muito nisso. Agora, porquê que foi? Para que o plano, para que o projeto de Deus seja cumprido em nós. É loucura, não é? É loucura, mas a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucuras ao entendimento do homem. Porque através do entendimento e da sabedoria, o homem se perdeu. Ou tu achas que ao comer do fruto que dá sabedoria, tu vais ficar tão sábio como Deus? Não, tu vais dizer que aquela sabedoria é loucura. Porque a partir do momento em que eu me afasto de Deus, se Deus permite que o diabo, que os demónios e que as coisas ruins entrem na minha vida, é para que eu saiba que eu tenho que estar perto de Deus. Querem um exemplo? O filho pródigo. O que aconteceu com ele? Quando saiu debaixo das asas do pai. Eu sei o que é que eu vou fazer com o dinheiro que me cabe, dá-me a minha parte, eu faço aquilo que me tiver na vena, eu sei quais é que são os meus amigos e eu vou até para bem longe. Porque eu vou fazer as coisas à minha maneira. Vai, filho. Achas capaz de gerir? Segue. O pai não foi a correr atrás dele a dizer: meu filho, não faças isso, porque está ali o inimigo atrás da porta. Vai. E quando ele chegou num ponto em que ele estava tão atormentado, que ele estava tão perdido, que ele estava a comer a comida dos porcos, quando ele estava de tal forma entranhado no pecado, e entre aspas, que eu não gosto muito dessa palavra, mas endemoniado, ele disse: na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu. Sabes o que é que isso causou? Arrependimento. Às vezes tem que vir uma mão dura na nossa vida para que a gente diga: poxa, eu que passei tanto tempo na igreja, eu ouvi tanta palavra, e era até líder de célula, ou era até pastor, eu sei que se eu estiver próximo de Deus, não há nada que me possa fazer mal, porque eu estou protegido em Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos escondidos no céu. A palavra de Deus diz que é como se a nossa alma, é como se o nosso ser esteja guardado em Deus. Pode destruir a carne, mas a alma, o Espírito de Deus, o nosso Espírito que está em Deus, está guardado nele. Ninguém nos tira da mão dele. Mas eu perdi uma perna, um braço, um olho. É carne, é para ser destruído mesmo. Não te preocupes com isso. Se houver cura, amém. Se não houver, o interessante é que no fim dos teus dias
tu estejas em Cristo e continues e te mantenhas em Cristo. O importante hoje para nós é entendermos que o nosso bem-estar, a nossa carne, aquilo que nós desejamos de bem, que faz bem ao nosso corpo, que é bom, eu não estou a falar nada errado, eu também gosto de uma boa picanha, de um carro e de uma boa casa, e se tiver piscina, melhor ainda, e perto da praia, que eu também gosto de dar uns mergulhos no mar. Mas se não for possível, eu vou perder o meu tempo? Não. Eu vou ficar ao pé do Senhor, da mesma forma que fez Paulo. Paulo é um homem fantástico, toda a gente sabe sobre isso. Na altura em que ele obteve a sua conversão, o que é que aconteceu? O próprio Jesus foi falar com ele. Esse daí é tão bom e tão especial que eu tenho que tomar conta dele. Paulo, porquê é que tu me persegues? Porquê é que tu vens atrás de mim? Porquê é que a leitura que tu entendes do Antigo Testamento, da lei, te faz com que tu se voltes contra mim, que sou eu, Deus? E quando ele entendeu que o caminho dele estava errado, ele mudou de uma vez para sempre. Atenção! Ele nunca pôs em dúvida, nunca pôs em causa. E há afirmações na Bíblia que mostram que ele até repreendeu Pedro. E pior ainda, Paulo tem uma passagem que diz: por causa de A, B, C ou D se portarem mal, eu entreguei-os ao diabo. Ele tinha total autoridade, sabem porquê? Porque ele era estudante da palavra, ele era firme nas vocações de Deus, passou a conhecer e a fazer a vontade de Jesus Cristo, e sobre todas as coisas ele disse: eu sou filho de Deus. E mais, para ensino-vos, mas esmurro o meu corpo, para que ensinando a vocês, perdendo o meu tempo a ensinar a vocês, não me perca eu. Ele entendeu isso perfeitamente, ele achou tudo o que ele tem de conhecimento, eu considero, traduzindo as palavras de hoje, como um penso higiênico. Trapo de imundícia. As mulheres sabem bem o que é isso. O penso higiênico sujo, ele disse que toda a sabedoria que ele tinha conhecimento, todo o conhecimento dele, toda a inteligência dele, toda a sabedoria dele, ele considerava como nada, como lixo, para que não perdesse a Cristo. Ele entendeu perfeitamente o que era fazer a vontade de Deus, e que nós hoje nos parece que estamos muito longe, porque nós somos preguiçosos, não queremos trabalhar. Nós queremos trabalhar se estiver ordenado. Nós queremos trabalhar se tivermos retorno, dinheiro, coisa boa. Mas se nós quisermos trabalhar para a nossa alma, nós dizemos: não, eu ainda vou durar muito tempo. No último minuto, na última hora, no último dia. A palavra fala do último dia, mas um dia tem 1000 anos. Não vamos perder muito tempo a não fazer a vontade de Deus. Vem comigo até Romanos 2, que também temos que ler a palavra. Romanos 2, 1 a 11. Eu sei que não vai dar para falar tudo, mas outros dias virão e eu completarei aqui com vocês. Tá? 2, 1, 11. Portanto, és indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque tu, que julgas, fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas e o que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas ira para ti no dia da ira e manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que perseveram a fazer o bem, aos que procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Em primeiro lugar os judeus e depois o grego. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Em primeiro ao judeu e depois ao grego.
pois com Deus não há acepção de pessoas. Vocês entenderam o que é que Deus está aqui a falar? Vocês entenderam a mensagem que Deus coloca no nosso coração de como é que nós, às vezes, podemos perder a presença de Deus julgando porque o outro decidiu sobre a situação da vida dele. Ok, deixa eu decidir, deixa eu seguir a vida dele. Se possível, corrige, sem exemplo. Não julgues, deixa eu fazer a vida dele. Preocupa só com a nossa, só com a minha, só com a tua. Vamos seguir de forma a que vamos fazendo o bem, sabendo que toda a nossa obra não é obra cristã. Tudo o que as minhas mãos fizerem tem que representar a Deus. Ah, como assim? Se eu roubar no meu trabalho para que o meu patrão fique rico, e não vou falar mais nada. Entre outras coisas que nós não consideramos obra. A falta de um bom dia, de uma boa tarde ou até de um cumprimento. É obra da minha mão. Às vezes nós passamos na rua e ignoramos aquela pessoa, mas aquela pessoa, alguma coisa na nossa mente diz, faz isso ou faz aquilo. E a gente diz, não tenho coragem. Mas aquela pessoa precisava de ouvir uma palavra tua. Determinada altura, contaram uma história assim, eu vou contar para vocês porque eu não vi. O indivíduo estava a querer matar o outro e seguia atrás dele com uma pistola dentro de um saco de papel. Só que estava um pregador em cima de um palanque com meia dúzia de pessoas numa praça e parou aquele que ia morrer. E disse, Deus tem uma mensagem para ti, meu irmão, vem cá, não sei o quê. Ele, coitado, a fazer aquele trabalho que todos nós achamos que devemos fazer, de salvar quase pressionando à força. Só que aquele que ia morrer disse, tem tempo para isso, e foi embora. Mas o que vinha com a arma dentro do papel começou a chorar porque ele começou a entender que a vida dele estava errada. Às vezes o pregador pensava, mas eu tinha uma mensagem tão importante para aquele infeliz que ia morrer. Mas quem foi verdadeiramente convertido foi aquele em que ouviu as palavras de Deus. Não foram as minhas, foram as palavras de Deus. Portanto, em todo o tempo, nós estamos a fazer a obra. Se eu vou fazer a obra na igreja, na célula, aqui? Não, em todo o tempo. Dá-te vontade de falar, fala. Pode parecer loucura, deita para fora a loucura. Alguém vai ouvir, alguém vai apanhar esse pedacinho e vai fazer uma transformação na vida. Às vezes nós nem sabemos. Mas se soubermos, é motivo de dar glórias a Deus, que já sei dali. Senhor, como é que isso aconteceu? Através de uma palavra que tu achavas que era para salvar um e foi salvo o outro. Porque não é o que tu queres, é o que Deus quer. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E isso é obra. E é obra do bem. Não é obra para o meu interesse. Não, eu vou trabalhar muito, sábado, domingos e feriados, porque eu vou ganhar 1.500 euros para ter um dízimo maior. Perde a família, perde o convívio dos amigos, perde a oportunidade de se dar um bom testemunho, perde a alegria, perde a paz, por 1.500 euros. Não estou a dizer que não é dinheiro, é bom. Mas julga-te a ti próprio se isso te vai fazer bem. O tempo em que tu chegas em casa cansado, e eu sei do que eu falo, porque eu cheguei muitas vezes tarde a casa, e às vezes eu assim, poxa Deus, eu precisava tanto de estar um bocadinho contigo, mas hoje eu acho que eu não vou conseguir porque eu estou muito cansado. E ele não diz assim, está bem meu filho, ele diz, estás cansado porque trabalhas muito, seu burro. É burrice. É burrice. Eu tenho que ter ideia que eu tenho que sustentar a minha casa. Eu não sou daqueles que estão a dizer, Senhor, faz-te ver a minha vida, dinheiro para eu pagar a minha renda. Não, eu sou muito calculista, muito calculador. Assim, se eu me meto numa renda, eu tenho que pagar. Se eu me quero comprar um carro, eu tenho que pagar. Se eu quero ter boa comida em cima da mesa, eu tenho que pagar. Não vou pedir assim, agora faça com que venha aqui um irmão da minha igreja e me traga uma boa picanha. Não é assim que as coisas funcionam. Pode ser assim para Deus mostrar para mim que Ele se preocupa comigo. Mas todos os dias, Ele vai dizer, cria o teu boi, mata e come. Trabalha. Porque quando tu estiveres a trabalhar, não estás com a mente ocupada. Desculpem, desocupada. A grande pergunta que eu te posso fazer aqui, e presta bem atenção, como pode Deus dominar o coração do homem que não está arrependido? Aquele que está perdido, aquele que mata, aquele que faz as coisas totalmente erradas, completamente afastado de Deus, independentemente se o coraçãozinho dele é bom ou mau. Eu estou a falar daquele que o nosso olho vê e já diz, era bom que Deus levasse aquele.
Como é que Deus o pode criar nele barreiras? Porque se nós ouvimos falar que Deus é bom, se nós ouvimos falar que Deus é que criou todas as coisas no mundo, e se nós concordamos que Deus quer o nosso bem, que é nosso Pai, como é que Ele vai converter um indivíduo que assassina à torta e direito? Eu sei que Ele pode fazer todas as coisas, mas há um limite que Ele tem que colocar. E isso agora eu vou-vos dizer da minha parte, para vos criar uma ideia. Não vou dizer que isso é regra, porque senão eu vou criar aqui alguma coisa que vocês podem não gostar. Se Ele criou realmente todas as coisas, e se Ele permite que o diabo, se Ele permite que os anjos maus, malignos, circundem a terra e tomem posse de determinadas pessoas, até para fazerem mal a outras, vocês não acham que será também uma forma dessa pessoa poder se arrepender de todo o mal um dia e que uma palavra de Deus o possa levar para um caminho de vida em que ele não pode, se eu digo que Deus é bom acima de todas as coisas, como é que ele pode entrar num coração de uma pessoa e fazer com que essa pessoa cometa o crime? Se ele está em todo lado, ele entende que aquela pessoa que é criminosa, que matou a torto, mata por qualquer coisa. Houve uma altura em que eu estava num encontro, sabe aquela coisa do bom cristão que nós queremos sempre? Oh, meu querido, vem cá, vou-te dar um abraço, o amor de Deus, e tatatá, e tatatá, e Deus tem coisinhas boas para ti, e vai-te fazer. Eu sou também assim, tá? Eu não sou, a gente vive cheio de força, cheio de fé, e o jovem, eu abraçar e falar com ele, dizer o amor de Deus vai-te cativar, e ele sussurrou no meu ouvido. Eu vim do Brasil porque eu era assassino profissional. Eu já assim, sério? Poxa, já comecei a andar para trás, porque ele disse, eu matei família, matei criança, matei mulher, matei homem, e recebia dinheiro por causa disso. E eu, Deus, como é que tu permitiste uma coisa dessas? Eu só tinha visto isso nos filmes. Nunca tinha visto uma pessoa poder falar isso comigo assim tão próximo. Próximo de eu estar abraçado, ele fala no meu ouvido. Que assim, se ele tiver uma faca, pois não... Entende? Como é que Deus pode permitir ou pode fazer com que o homem entenda que a distância de Deus pode criar completamente um abismo da sua presença? Porque Ele permite. Ele permite. E essa pessoa, quando ouve a palavra de Deus, ela se arrepende. E chora. E vai-te dizer assim, Deus nunca me vai perdoar. Porque o Deus que eu conhecia era outro. Era o Deus da inveja, da maldade, da ira. Era aquele que todos os dias fazia, vai lá, mata mesmo. Como é que esse Deus de amor pode permitir que eu vá para os braços dele? E tu aí começas assim, aquela coisinha de cristão de falar, oh Deus te ama, já vai ter que parar, porque ele não vai acreditar nisso, ele vai querer uma coisa mais forte, ele vai querer que eu chegue ao pé dele e que diga assim, porque Deus é o Criador de todas as coisas, e se Ele permitiu que tu estivesse afastado, Ele está de braços abertos para te voltar a receber. Se houver verdadeira mudança no teu coração. Não é aquela mudança que eu tive. Vida boa, bom ordenado, casa... E depois não sei quantas vezes que Deus mandou falar sobre a sua palavra, eu sempre a dizer, eu sei, eu conheço, então não sei, Bíblia, já li uma vez. E depois é que houve um toque, assim, eu vou ter que fazer um toque com ele diferente, não pode ser da mesma maneira. E eu comecei a entrar na casa do Senhor e comecei a fazer perguntas para Ele. E se for assim? E se for assado? E se aconteceu isso? E as pregações iam resolvendo o meu problema. Até o financeiro. É tão louco que eu estava no meu trabalho e entra uma mulher e fala com a minha colega sobre o dízimo. A mulher vai embora e digo, deixa de ser burra, vai dar dinheiro para isso para quê? Ganha o teu dinheiro e gasta para ti. Quem quer que trabalhe para o dinheiro deles? Eu falei isso. Aquela mulher estava a falar para ela, mas estava a falar para mim. Porque era numa área em que eu dizia, se eu trabalho, se eu ganho, eu gasto. Mas foi preciso eu ir ao encontro, estar na presença de Deus, sentado num sofá, e as pessoas não estavam a falar para mim, estavam nas minhas costas. 2 jovens que estavam a servir um encontro a falar a importância do dízimo. A importância do dízimo não é somente o que nós ajudamos na igreja, é aquela carga que eu tinha no meu coração de posse, que eu dizia, isso é meu, ninguém mexe, ninguém tira. Mas eles diziam,
Deus me ajudou a conquistar. Deus me ajudou a ter um bom emprego. Assim, bom emprego, eu é que estudei, eu é que trabalho. E Deus me ajudou. Assim, não, o emprego fui eu que o fiz. Não, porque se eu não tivesse capacidade de fazê-lo, eu não o receberia. Eu podia ser Presidente da República, mas eu não tenho capacidade de o ser. E eu comecei aos poucos a mudar a minha mente, mas demorou tempo. Não foi de um dia para o outro, não foi assim. Foi ouvindo e foi querendo, foi mudar. Ainda tem muito para mudar. E como é na minha vida, é na tua, em todas as áreas. Porque Deus permite que a gente chegue num ponto de prisão, num ponto em que vai ter que haver um clique. Quando tu olhas à tua volta e dizes, está tudo errado. Eu não queria fazer mal a ninguém, mas atropelei a pessoa na passadeira sem querer, e agora? O mundo vai dizer que eu sou um criminoso. Mas não foi de propósito. Eu não queria ser injusto. Eu não queria roubar, mas eu tenho uma conta para pagar. E se eu não a pagar, sou preso. Então, se eu sou preso por ser preso, eu vou tentar não ser preso roubando. E é doido, mas há pessoas que pensam assim. Porque aquilo que sobe na mente não é de Deus. É do diabo. E é permissível. Porque o Deus Pai de amor, aquilo que nós temos que é o nosso Pai, se for nosso Pai, vai deixar que o mal entre na nossa vida só porque quer. Eu não consigo derrotar o mal, meu filho. Tens que te virar. Não é assim que funciona. Não, o mal existe para que tu tenhas poder sobre ele e pisar a cabeça da serpente. Também não é assim que funciona. Existe para criar limites e barreiras e para que a gente possa espiritualmente entender se nós estamos a andar no caminho com Deus ou se nós não estamos a andar no caminho com Deus. Numa luta do diabo com... Esqueci-me lá do anjo do nome. Daqui a pouco já me veio. O anjo de Deus só disse que o Senhor te repreenda. E nós andamos a cantar, pisa a cabeça, pisa, não fazemos nada, o gajo dá só para a gente voa. Não é para a gente ser um super-herói, é para nós sabermos que dali para lá está mal. E nós olhamos para as vidas das pessoas que não têm Deus, prestem atenção. As pessoas que não têm Deus a colocarem-se em situações, muitas vezes até pessoas que têm Deus ou que conhecem Deus. Pronto, para ser um bocadinho mais arriscado, a gente já vai ver isso. Em que essas próprias pessoas dizem, poxa, mas porquê que eu tomei esse caminho e agora qual é as saídas que eu tenho, quais são as portas que vou abrir? E cada vez mais vai entrando no abismo. Vou passar aqui um bocado para a frente, mas como isto tem a ver... Deixa eu ver se eu chego lá. Lucas 22, 31. E quando vocês procuram, eu vou dizer o que é que estava a acontecer. Tinha havido uma ceia, era a última ceia de Cristo com os seus discípulos. Eles caminhavam com Cristo. A ceia de Cristo, vocês sabem o quão importante é para nós hoje, e era na altura, porque eles comeram do pão que significava a carne e beberam do sangue de Cristo, que era o vinho, e tudo isso convergia para que eles se lembrassem que, embora Jesus Cristo fosse-lhes faltar, ele já estava entronizado no seu próprio corpo, ou seja, inserido neles. E naquele caminho, Jesus diz o quê? No fim da ceia: olha, um de vocês 12 vai-me trair. Não é muito idêntico àquilo que ele está a fazer com a humanidade. Poxa, como é que Jesus, tão sábio, tão conhecedor, tão Deus, permite que em 12 ele falhou num? Quase que a gente diz assim: Senhor, se eu escolhesse 50, eu acho que eu não falhava. Se eu olhar para a Bíblia, eu apanhasse em 50 homens que têm o coração segundo a tua vontade, eu acho que não falhava. Tu falhaste em 12. Será que ele não permitiu, ou não quis mostrar também para nós, que no meio dos 12, em que estavam a fazer a vontade de Deus, também existia um que não iria fazer e que se iria corromper? Será que esse um não seria para nós hoje uma imagem de parede? Ou seja, dali para a frente, se eu passo, eu falho. E eles começaram a perguntar uns para os outros: quem é? É o Pedro? É o João? É o Manel? É o António? Sei lá. E naquela confusão de pergunta, Jesus não falou nada. Mas sabes o que aconteceu a seguir?
Eles não souberam quem era. Então começaram a discutir quem era o maior. É uma coisa muito humana. Nós estamos com os nossos amigos, ou amigas, eu acho que as mulheres devem fazer igual, não sei, mas os homens fazem muito isso. E há sempre um que, por sorte ou por azar, é aquele que os outros, numa mesa de 5, há sempre um, não é, que a gente diz, não sei quem, olha como é que ele está vestido, olha o sapato, olha o tênis, e começam os outros, é verdade, não sei quem, ele fez aquilo, e olha como é que ele estacionou o carro. E a gente começa quase que, entre aspas, na amizade, não a fazer mal, quase que a prejudicar ou a zombar, vá, digamos assim, daquele que foi o escolhido. Às vezes somos nós, às vezes são outros, e a gente, nós homens somos mais ou menos assim, não sei se vocês concordam, mas eu pelo menos já vi muito isso. Olha para aquelas calças e tal, não sei o quê, e começamos ali uns entre outros a fazer o nosso, entre aspas, julgamento ou zombando daqueles. E acho que aconteceu mais ou menos o mesmo, porque eles não conseguiram decidir quem era o que iria trair. Então eles começaram a discutir quem é que era o maior, porque quem fosse o maior de certeza que não iria trair. Quem era o maior, o segundo maior, o terceiro maior, assim, aquele que foi o pior de todos, esse é o tal. E quando Jesus interrompe, ele diz assim, no 31, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Eu acho que se alguém pensou que Simão era o número 1, sim, eu quero ser o número 2, porque essa coisa... Ele não estava a falar que iria peneirar Simão. Ele estava a falar para Simão que Satanás pediu para os peneirar. E não só a eles. A eles como discípulos, mas a todos aqueles que se forem fazendo discípulos uns dos outros. Para que a verdade de Deus venha verdadeiramente à terra. Então ele entendeu que não existia uma força que ele não dominasse, mas existia e existirá uma força, até hoje, que vai querer fazer julgamento à nossa vida. E como nós lemos no princípio, aquele que julga, também vai ser julgado. Simão, Simão, Satanás pediu para que vocês possam ser, para que vocês possam ser peneirados como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e que tu te convertas e fortaleças os teus irmãos. Nós podemos pensar, poxa, mas Pedro não precisava de conversão na última ceia. Mas a fé de Pedro era a mais pequeninha. Não. Ali o que Jesus quis dizer não é o tamanho da fé. É dizer que a única forma de agradar a Deus é investindo na fé. A única forma de nós continuarmos sempre no bom caminho é aumentarmos a cada dia a nossa fé. É fazermos obras de forma que a nossa fé aumente. A fé, quando me é entregue, é como um punhado de areia. Se eu a apertar, ela vai se desfazer na minha mão até ficar um grãozinho. Mas se eu conseguir juntar mais areia e conseguir captar mais areia, minha fé vai aumentando. E vai aumentando através das boas obras. Por isso é que Deus não diz assim, vou acabar com o diabo. Não, Ele diz assim, meu filho, eu me agrado da fé. Aquele que tem fé agrada o meu coração. É para que a nossa obra produza fé, para que a minha fé agrade o coração de Deus e para que as minhas decisões sejam de acordo com Deus. E quando não são, porque ele estava a falar para Pedro, não estava a falar para Marcelo, ele estava a falar para um homem cheio de fé, que viu multiplicação de pão, que viu ressuscitar pessoas, que viu curar pessoas, que viu 30 por uma linha. Ele estava a falar para um homem que se calhar todos nós assim, eu acho que Pedro era o número 1. Eu não sei se era porque eu não estava lá. Eu sei que o 12º não era, se a gente for julgar por aquele que errou, mas havia um que seria o topo. E Jesus estava a falar para todos eles através de Pedro. Porque Pedro tinha coisas muito boas. A sua força, a sua coragem de saltar de um barco e entrar dentro da água. Mas também tinha coisas que ele nem sequer pensava. Como é que um pescador não sabia nadar? É estranho. Não é? Um grande pescador com 40 anos andou 3 passos fora do barco. Está bem que as ondas estavam altas, mas não sabe nadar. Pelo menos boiar, até lança a rede, uma corda, qualquer coisa para me tirar daqui. Mas ele estava em desespero. E Jesus fala, Simão, Pedro, eu não quero que a tua fé desfaleça. Porque se desfalecer como desfaleceu quando tu saltaste do barco e deixaste de saber nadar, vai tudo por água abaixo. E confirma os teus irmãos. Confirma a fé deles.
Isso também é para nós hoje. Eu tenho que aumentar a minha fé, mas tenho que confirmar a fé dos outros. Olha, não sei se isso é assim. Vamos junto conhecer a nossa fé, a minha e a tua. Vamos trabalhar em equipa. O Fábio falou em célula, é para isso, é para nós trabalharmos em equipa. Em percebermos se a nossa fé realmente está no ponto em que agrada a Deus. Pode não estar. Não há ninguém que se oponha a Deus. Eu vou já finalizar, mas eu só quero contar uma história que eu tinha aqui apontado, também de Jó. Jó, no início, ele fala 2 ou 3 coisas muito importantes para nós também hoje. Deixei muita coisa para trás, peço desculpa, mas não é fácil. Mas pronto, eu sei que também está a chegar a hora. Jó 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto. Temia a Deus. E olha que interessante. Desviava do mal. Então não bastava temer a Deus. Se Deus é todo poderoso, Pai, eterno, capacitador, blá blá blá, essas coisas todas que nós sabemos, basta só crer nele. Nada me vai fazer mal. Sou o super-homem em Cristo Jesus. Não. Há uns limites. Era íntegro e reto e temia a Deus e desviava-se do mal. E o que eu acho mais interessante é que ele nos 5 terminados dias dos seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Fala dos filhos dele. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus e o seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Sabe o que é que ele fazia? Ele tinha uma família numerosa. Ele tinha consciência que ele se desviava do mal e tinha consciência que estava a fazer o bem. Mas ele olhava para dentro de casa assim: será que os meus filhos fazem isso? Continuamente ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto para haver perdão, para haver misericórdia de Deus sobre a sua casa. É isso que eu estou a falar. Não é, Deus vai vir e com uma varinha mágica o diabo foge. Não. Nós temos que guardar. Nós temos que constantemente estar atentos às ciladas do inimigo. Pedro, mais tarde, falou isso. Penso que 1 Pedro está lá. Irmãos, é preciso que a gente esteja sóbrios e com muita atenção para guardar as coisas de Deus. Foi Pedro que falou, aquele em que Jesus diz assim: Simão, tu não podes parar na tua fé, tu não podes cair. Mais lá na frente, numa das epístolas de Pedro, ele diz: nós temos que estar sóbrios, atentos, com os olhos abertos, para que a gente não caia. Porque o inimigo é como um leão que anda ao nosso derredor, doidinho para nos estragar, ou seja, doidinho para nos estraçalhar. Então sejam sóbrios. Continua só mais um pouquinho aqui em Jó. 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela, de criar-lhe os limites, de saber a quem é que eu posso tragar. Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha como é que Deus usa o homem íntegro e reto que se desvia do mal. Satanás, viste a vida do meu filho Jó? Eu acho que ele deve ter dado 3 cambalhotas, rolou no chão, pulou, saltou, veio lá embaixo. Acho que quis fazer mal a toda a humanidade e voltou outra vez para cima e disse: ele só faz isso porque tu lhe dás todas as coisas. Mas a fé de Deus que via, que Jó tinha, disse: vai lá, tira tudo, mas não lhe toques na vida dele. Coloca-o na berma dos limites e tu vais ver como o coração dele verdadeiramente é íntegro e reto e tem fé.
É esse o nosso desafio. E agora, para terminar, só vos quero dizer uma coisa. O propósito de Deus sempre foi uma família. Nós ensinamos isso no nosso curso. O que Deus quer não é um salvo, 2 salvos. Atenta bem para as palavras dele. Se um homem tiver 100 ovelhas e perder uma só, sabes o que é ter 100 ovelhas? É ter 100%. Todas. Mas se perder uma só, se ele não vai atrás dela, se ele não vai deixar as outras todas sozinhas que estão boas e se preocupa só com aquela que está má. Às vezes nós pensamos assim, Deus nem sabe que eu existo. É errado. Isso não é Deus, meu irmão. Isso não pode ser Deus. Ele sabe os cabelos que tu tens na tua cabeça. Às vezes Ele está cansado de falar contigo através dos filhos da igreja, através dos filhos dele, das próprias pessoas de casa que frequentam a igreja. Meu filho vai lá, fala com ele, sem exemplo para ele, mas ele está sempre à espera de algo milagroso. Não, tem que vir uma luz, como aconteceu com Paulo, e essa luz vai me deixar assim meio cego, e vai ouvir uma voz que parece que vem do céu, e vai dizer, não entres nesse caminho. Não é assim que as coisas funcionam. Ele usa as pessoas que estão próximas de ti, mesmo que seja um índio e que não saiba falar português. Ele usa para que a gente possa voltar para esse rebanho, estar na presença dele e sobre os braços dele. Não é sobre a minha vontade, é sobre Cristo, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre as coisas boas. Ao passarmos aqui na terra, não é para nós acumularmos riquezas, mas é para colocarmos riquezas no céu. Como? Usando a nossa fé. Ou tu achas que quando nós morremos no bolso vai lá estar um cheque com 200 mil euros, tudo o que eu ganhei na terra? Não vai. E se for, os bichinhos comem. Houve um homem que disse em vida para a mulher, mulher, quando eu morrer, toda a minha riqueza coloca no caixão. E ela, está bem, eu coloco sim, meu marido. O marido morreu, ela passou um cheque e colocou no bolso dele. Está lá toda a riqueza dele. Pronto. Tchau. Não vai. Não vai. Aquilo que é importante para a nossa vida é entendermos que sempre, desde o início, Deus quer que a gente sejamos uma família. E essa família que tenham muitos filhos. Filhos são diferentes uns dos outros. Têm o mesmo pai. Uns às vezes mais irritados, outras vezes mais calmos, uns mais brincalhões, outros mais sérios, uns mais trabalhadores, outros um bocadinho menos, mas todos com o mesmo princípio, com a mesma filiação. Da forma como eu falei há pouco, vocês lembram-se? Quando Adão era como se fosse no início um protótipo, um carimbo. Adão falhou. Falhou ou não falhou? Ninguém sabe o que falhou? Adão falhou e sabe o que é que Deus fez? Trouxe um protótipo infalível. Sabe o nome dele? Jesus Cristo. E ele começou a carimbar um a um. Este é infalível. Esse protótipo não falha. Vão ser todos iguais e semelhantes a ele. Porque na primeira estava falho. A primeiro homem que ele fez pecou. E ao pecar ele se destruiu. Não se destruiu fisicamente, mas deixou de ser aquela imagem e semelhança de Deus, então tinha que haver outro. E esse outro é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo para quê? Para que essa família de muitos filhos sejam semelhantes a Cristo. Nós estamos a ser semelhantes a Cristo. Eu pergunto para mim mesmo, eu estou a ser semelhante a Cristo? Vivam como reis e sacerdotes. E que estabeleçam o reino e a soberania de Deus em toda a terra. Manifestando ao mundo visível. Sabes o que é isso? Manifestando ao mundo visível. Sabe o que é isso? É quando tu pegares na tua mão, colocares na cabeça do enfermo e orares cheio de fé. E essa pessoa se liberta. É quando tu des uma palavra simples e aquela pessoa mudar o caminho dela. É quando tu des um abraço sem sequer palavra e essa pessoa queria saber de onde é que tu vens e seguir os teus passos. E aí tu começas a mostrar ao mundo visível a glória de um Deus invisível. Não é o Marcelo, nem o Antônio, nem o João, nem o Paulo. É Deus. É Deus. Porque se eu acumular a glória dele para mim, eu já tive a minha glória, até em excesso.
Então o sonho de Deus é esse, é simples, unidade, multiplicação. Por isso é que a gente falamos em igreja. Deixa eu só fazer aqui uma parte. Às vezes a pessoa diz, não, realmente, eu tenho ouvido aí umas conversinhas e tal, e a igreja não é coisa para mim. Não, a igreja é a casa do Pai. Então se Deus não quer que haja união, Ele vai querer, se Deus quer que haja união, Ele vai querer que a gente se disperse para fora da casa dEle? Aquele que Deus falou que saiu da casa dEle com as coisas dEle, teve que voltar humilhado. E ainda criou um problema com o irmão. Deus quer que a gente esteja sim na igreja. E eu não tenho que agarrar ninguém pelo pescoço e trazer para a igreja, porque às vezes a pessoa diz assim, a única forma é eu amarrar pés e mãos e boca e arrastar pela rua até chegar na... Não, não é assim. Exemplo, testemunho, glória a Deus, glorificar a Deus, até que no coração daquela pessoa se manifeste Deus e essa pessoa mude. Não vai com a tua força. Não vai com a tua força, não. Vai, sim, se a tua consciência estiver plena que estás a fazer as coisas boas de Deus, mais dia, menos dia, que existirá a conversão. E quando existir vai haver festa. Onde é que eu ia? Identidade de Cristo, governo de Deus, e para finalizar, isso é para os fortes. É para aqueles em que Deus já falava no início. Trabalha, guarda e cumpre o mandamento. É mais difícil que trabalhar para o mundo, acredita que é. Porque nós temos que lutar contra nós próprios. Entendes? Onde se manifesta fortemente a ira do inimigo, não é no meu coração nem no meu espírito, é na minha carne. Onde verdadeiramente o diabo trabalha para me destruir, não é no meu vizinho, nem no meu patrão, é na minha carne. É aqui, ó. Faz assim, tu consegues. E até resulta. Uma vez. A segunda que já não resulta. Escolhe desta forma, porque essa é a melhor escolha. Até resulta. A primeira vez, mas depois é destruição. Mas eu ouvi uma voz que eu pensava que era Deus. E estava onde? Não sei onde é que estava, mas que eu ouvi. Estava aqui? Não, então esse é o manual. Não está aqui, não presta. Ponto. Tudo aquilo que eu fizer, se for de minha vontade e não for de vontade de Deus, cuidado. Eu não estou a dizer para fazer só as coisas que estão aqui. Podes fazer, eu posso fazer todas as coisas que eu acho que eu devo fazer. Agora, assumo o risco. E não só, assumo a responsabilidade daquilo que eu faço. Para depois, mais tarde, eu não ouvir o que eu já ouvi. Eu acho que Deus nem sequer me vai perdoar. Porque eu hoje reconheço que eu fiz alguma coisa que foi mesmo mal para o coração de Deus. Então evita. Principalmente nós. Vamos virar o nosso foco. Eu queria que ficássemos de pé. Vamos virar o nosso foco totalmente para Cristo. Vocês lembram do que é que vocês cantaram? Eu lembro porque eu escrevi também. Vocês lembram? Quem lembra? O que é que nós cantamos? Que em meu coração o quê? A Zezé sabe, a Zezé ensaia todos os dias. Que em meu coração o quê? Cristo seja o centro. Foi o louvor que acho que me ajudou bastante na palavra. Que no nosso coração Cristo seja o centro. E como é que eu vou saber que Cristo é o centro? Como é que eu vou saber que no meu coração Cristo é o centro? Zezé, como é que eu vou saber? A parte B, qual é que é? Como é que é a parte B? Que as minhas atitudes, que o meu ser, vou dizer logo que lá estava, que todo o meu ser mostre quem Cristo é.